Vamos agora falar de um tema polêmico, earnout. É, Earnout é um bom mecanismo para poder alinhar os interesses ou é uma bomba relógio, né? Se a gente for falar brevemente sobre o conceito de earnout, o earnout é um mecanismo para tentar alinhar interesses quando a expectativa do vendedor de preço está muito alta ou está mais alta do que a expectativa do comprador de valor para aquela empresa, né? Então, assim, o vendedor acha que a empresa vale 100, o comprador acha que vale 50. Então, eles chegam em um acordo que o comprador paga, por exemplo, 30, 40 à vista e a outra diferença ele paga se o empreendedor cumprir determinadas metas. Muito bonito para a gente falar, parece uma coisa super interessante, mas acho que tem uma complexidade gigante de cobrir todos os aspectos nos contratos. E Sem aí, dúvida. fala um pouco para a gente, Eric, do que é importante saber. Ana, assim, eu gosto do earnout, mas ele tem que ser muito bem estruturado e de forma clara. E eu vou trazer alguns exemplos aqui recentes que a gente passou e um que vai começar a acontecer muito, que já está sendo discussão nas minutas, que é a reforma tributária, né? Como eu falei lá no primeiro episódio, né, a gente fez uma transação de um cliente, o valor dele inicialmente era 70 milhões, ele vendeu por 100, no final ele capturou 132 milhões, com 32 milhões de earnout. O que que era essa operação, basicamente? Falou, ó, o EBITDA da empresa é 20 milhões, ele queria 5 vezes o EBITDA. E aí, na época, esse cliente ele tinha uma estratégia de aquisição de insumos que ele sempre comprava mais do que o giro dele de estoque quando o preço estava muito bom. E o que que motivou essa alavanca de preço do 79 para o 100 e que fez a gente ter essa discussão do Arnaldo? A pandemia. Porque quando entrou a pandemia, ele era a única empresa que tinha estoque. Então ele conseguiu potencializar o ganho dele de uma forma absurda e a gente vendeu a empresa exatamente nesse momento. E aí que entrou o tal do Arnaldo, né? O comprador ele falou o seguinte, cara, beleza, você está performando nos últimos 2 anos com esse valor, mas ele é sustentável? Sim. Ou eu estou comprando a empresa num pico e depois esse pico vai cair? Né? Porque eu costumo dizer para os clientes o seguinte, cara, não existe um melhor momento para você vender um negócio. Se o seu negócio está indo bem demais, muito provavelmente você não vai querer vender. Se ele está indo mal demais, provavelmente ninguém vai querer comprar. Né? Então, assim, tem uma linha ali que a gente tem que entender qual que é o melhor momento para você negociar um ativo. E no caso dessa empresa, ela estava no ápice de faturamento dela, no ápice de geração de caixa e geração de EBIT, né? Geração de receita operacional. E aí, a gente alocou um risco na transação no earnout da seguinte forma: olha, tudo bem se eu não capturar 100% da minha variação do EBIT, porque da onde que veio esses 32 milhões? Como era 5 vezes EBITDA de 20 milhões, o que excedesse os 20 milhões teria alocado no earnout. Né? Então, no final, a gente teve ali uma variação mais ou menos de uns 6, 7 milhões de EBITDA, né? Então deu 26 milhões de EBITDA e alocou essa diferença no preço, 7 milhões, se não me engano. Mas aí, só para eu entender, no começo da negociação, a empresa estava performando, sei lá, com 20, e aí, conforme a transação foi acontecendo, a empresa estava performando acima do esperado, e aí, enfim, E o entrou naquele, exato, mecanismo para poder conciliar e foi o entrou naquela earnout. situação das operações que vão se arrastando por um tempo, né? E aí o cara vai perdendo valor. Fala, cara, pô, se você me comprar a 5 vezes EBITDA quando a gente assinou a LOI, hoje o meu EBITDA ele já está 15% maior. Você está me comprando mais barato. Né? E a gente estava com essa expectativa. Só que a gente definiu um cap e um floor. Falou, olha, cara, beleza, eu topo não ganhar 5% aqui se eu não conseguir manter essa performance do EBITDA nos próximos 2 exercícios. Mas eu também não topo receber menos que um valor X, porque a empresa performou quando você comprou e você se beneficiou disso no caixa da empresa. E aí a gente conseguiu estabelecer esse mecanismo, né? Que a gente não bateu o teto, mas também que a gente não chegou no piso. A gente ficou ali no meio do caminho que deu exatamente esse valor dos 32 milhões. E aí teve um outro caso recente agora, que era um executivo que era o fundador da empresa, ele vendeu para uma multinacional, virou minoritário, e agora a multinacional estava comprando o restante da participação dele, e ele tinha boa parte do preço vinculado ao earnout. E aí o earnout ele tinha dois mecanismos de medição: EBITDA e crescimento da empresa. Então,
quando a gente olha, né, para o EBITDA, o executivo ele tem gestão do EBITDA. Então, ou seja, porque o que é a gestão, o que é o EBITDA? O EBITDA um dia na empresa ele vai virar caixa, né? Ou seja, aquilo ali é tudo que você gerou de receita operacional, né? Então, não necessariamente você vai ganhar aquilo naquele exercício, mas em algum momento aquilo vai se materializar. Então, se você tem um mecanismo atrelado ao EBITDA, o executivo da empresa que define como que vai ser o modus operandi, quanto que ele vai dar de prazo para pagamento, enfim, ele pode gerar muito EBITDA, mas que vai demorar milhões de anos para se converter em caixa na empresa. Por outro lado, o crescimento da empresa depende muito da estratégia da companhia, né, e da estratégia dos acionistas. E aí eu sentei com ele e falei, cara, você tem controle sobre o EBITDA e sobre a estratégia? Porque se vocês começarem a aumentar a headcount ou expandir a empresa para crescer, você vai reduzir o seu No curto EBITDA. prazo vai diminuir, sim. E aí, se você tem uma medição em 2, 3 anos, você não vai capturar isso, porque você não vai conseguir manter a média, porque a flutuação não está sob o seu controle. E aí tem outras questões. O crescimento é acima da inflação ou sem considerar a inflação? Porque isso também influencia, né? E aí eu virei para ele e falei, cara, e você está pensando numa coisa? A sua companhia ela foi precificada antes da reforma tributária. Depois da reforma tributária, a partir de 2027, né, que a reforma começa a entrar agora no período de transição real dela, muita coisa muda. Então a gente tem a questão do split payment, né, que por mais que não vai entrar em vigor agora, no início do ano, né, é, ela já é uma situação que vai afetar o caixa das empresas. Né? Para quem não sabe o que é o split payment, hoje o imposto ele vem por dentro, né, do custo. E as empresas elas utilizam crédito e débito de imposto, né, de tributo, né, de imposto não, né, de tributo, para poder gerar caixa. Né? Então, ou seja, ela deixa de pagar um tributo, aí como ela tem um tributo para receber, ela vai fazendo aquela compensação, chega no final do mês ali, ela faz ali a apuração e paga a diferença, ou então recebe a diferença em crédito. Agora, essa lógica ela muda. Né? Então, você, no momento da emissão da nota fiscal, você tem que destacar o que é tributo e o que é o custo do produto real. E aí você tem que pagar o tributo para o fisco. Então, isso mexe onde? No capital de giro das empresas. E aí, quando mexe no capital de giro, consequentemente, vai afetar todas as suas linhas para baixo. E vai afetar o seu EBITDA. E que provavelmente vai afetar os seus covenants, vai afetar os seus covenants financeiros das empresas. Porque o banco, ele tem lá os covenants, né, com a empresa. Você tem os covenants com o banco. E aí você vai falar, cara, beleza, você, a dívida, a relação dívida EBITDA não pode passar de 2,5 vezes. Se seu EBITDA cai, sua relação dívida EBITDA aumentou. Mas só que sua empresa não mudou em absolutamente nada. O seu faturamento é o mesmo, suas vendas é a mesma, o seu prazo de recebimento é o mesmo, o seu prazo de pagamento é o mesmo, o seu período de estocagem é o mesmo. Só que você agora tem que recolher o tributo na emissão da nota. Isso vai afetar a sua operação financeira. Então, se você não mudar nada no seu negócio, nada, Você já está você gerando já vai menos ter, caixa. você vai estar gerando menos caixa. Né? Então, assim, você tem um aumento do capital de giro ali da empresa. Ah, não vai ser o topo, beleza, mas vai ter um impacto que hoje você não mensura. E tem muitas empresas que usam dessa manobra de crédito e débito para poder sobreviver. Sim. Né? Tem muita empresa que vai ser inviável Tem empresa que esse mecanismo economicamente começar vai a ser acontecer. inviável, a empresa não vai se sustentar. E aí eu virei para ele e falei, cara, você está pensando nisso? Porque o earnout aqui ele não leva em consideração isso. Você tem metas financeiras, meta de receita, meta de EBITDA. E meta de crescimento, né? Assim, então, como que você financia a empresa? Capital de giro. Como que financia o capital de giro? Dinheiro do sócio ou dinheiro do mercado, dinheiro de terceiros. O dinheiro do sócio, em regra, é o dinheiro mais caro para a empresa, porque você deixa todo o resultado para o sócio, né, via dividendo. Por outro lado, quando você pega o dinheiro do mercado, a taxa de juros hoje está muito alta. Então, as empresas já têm um grau de alavancagem. Como que elas vão financiar o capital de giro dela com dinheiro de terceiros nessa taxa de juros que a gente tem hoje? A gente tem que fazer uma série de estudos, e aí você sabe muito mais do que eu disso, né, de viabilidade financeira, para ver se é viável a continuidade do negócio. E quando o cara atrela o preço da operação a um pagamento condicionado a uma performance futura, ele não está levando em consideração que está mudando a legislação brasileira para todo mundo. Talvez a empresa continue performando do mesmo jeito que foi imaginado no earnout, mas ele não vai Entregar conseguir aquelas entregar margens. o earnout, porque não vai entregar aquele valor Exato. que E foi aí não previsto. só isso, né? Uma série de questões, né? Declarações e garantias também vão sofrer repercussões, ajuste de preço vai sofrer repercussão. E aí eu estava num encontro
técnico que tem aqui em Belo Horizonte, de uma entidade que organiza esses encontros entre advogados de M&A, direito societário e direito corporativo, e convidaram um advisor financeiro. E aí o advisor ele virou assim na reunião e falou: mas nós estamos vendo a reforma tributária que no tempo as coisas vão se encaixar. Eu achei esse comentário mega vago. Eu falei, cara, pô, não concordo com você, não. No D0 já vai ter um impacto para as empresas. Você vai ter impacto no valuation das empresas. Mas vai ser para todo mundo. Tudo bem, mas não interessa se está caindo para todo mundo, mas está caindo. Né? Então, assim, aí quando você olha, por exemplo, a necessidade de capital das empresas, vai aumentar. E quem que vai financiar isso? Quando o mercado demanda muito capital de terceiro, a gente tem uma tendência de aumento da taxa de juros também. Então, assim, cara, isso que tende a virar um problema muito grande nas negociações. E tem muita gente, Ana, que não está olhando para isso. E aí, por que eu falo que às vezes a gente tem essa visão? Porque a gente tem a visão financeira, entendeu? Então, assim, eu fui dar uma palestra outro dia de reforma tributária, né? Eu não sou tributarista, mas eu fui falar do impacto da reforma nos M&As. E aí tinha um amigo meu, um colega, que estava falando de reforma tributária, tributarista, né? Então, aquele tributarista raiz. Pô, o cara manja tudo de direito tributário, deu uma aula lá. E aí era uma série de CFOs na reunião, uns 60 CFOs de multinacionais, empresas de todos os portes, e eu peguei e trouxe todas essas reflexões. Falei, cara, vocês estão olhando para os governance de vocês? Vocês estão olhando aqui, né, para essa relação dívida EBITDA, para geração para o capital de giro, onde que vocês vão tomar esse dinheiro? Porque veja bem, olha o que vai mudar. E aí terminou o evento, né? Os caras vieram conversar comigo. Cara, eu nunca tinha pensado, eu não tinha parado para pensar dessa forma. Porque eu estou olhando tanto para a minha operação dia a dia, né? Qual vai ser o impacto do tributo aqui na minha operação, no meu insumo, na minha cadeia, mas eu não estou pensando no meu Como eu planejamento vou ajustar estratégico. meu ERP para poder Exato, refletir a reforma tributária? exato, cara. E assim, e isso extrapola o M&A, mas ele entra muito nessa questão do earnout aqui, né? Sim. Que você muda completamente a regra do jogo para todo mundo, então ninguém sabe como é que esse jogo vai ser jogado. Não, e durante alguns anos, assim, todo mundo que tiver alguma negociação de algum mecanismo de earnout nesse período até a reforma passar pela fase de transição, se é que a transição vai acabar quando está prevista mesmo, né? Todo mundo tem que ter isso em mente, né? Porque você vai ter que fazer ajustes. E aí tem aqueles pontos, né? Os contratos vão ter que ser repactuados, vão ter que ser repactuados, fatalmente vão ter que ser, porque foram celebrados uma legislação, a legislação mudou, e isso gera reflexos na operação, que a gente tem que equilibrar o contrato pela boa-fé contratual. E aí os bancos vão ter que renegociar. Cara, os bancos eles vão renegociar quando eles quiserem renegociar. Não, e eles vão começar renegociando com as grandes empresas que têm as dívidas Então, assim, maiores. é um momento complexo e quando eu falo de você escolher bem a assessoria, é porque se esses pontos não são levantados pela assessoria financeira, jurídica, vai ser levantado por quem? Quem que está olhando para isso na transação? Então, eu falo que o nosso papel é olhar o que ninguém está olhando. Né? A emoção ela fica com o cliente. Eu brinco lá com a minha equipe. Né? Hoje não acontece isso com tanta frequência, mas antigamente os fechamentos presenciais. Né? E aí lá, brinde de champanhe, aquele Os glamour escritórios de todo. advocacia tinham aquelas impressoras que É, iam super rápido. e 150 pacotes de documentos em cima da mesa. O empreendedor ficava até com dor na mão de Fazendo papel que assinava. rúbrica, e aí às vezes ele fazia procuração de rúbrica para a gente poder assinar para ele também as rúbricas do contrato. E aí eu falava com o meu time, gente, quem está olhando para a operação, né, para o M&A e fechamento, são eles. Nós temos que olhar contrato, temos que ver tudo que está sendo feito aqui, todas as rúbricas estão no contrato, todos os documentos estão aqui. Então, a gente Todas tem que as olhar páginas estão aqui, deixa né? o cliente Nesse tomar bloco. o champanhe dele lá. Você está sendo pago para poder entregar para ele aqui o melhor contrato, todo estruturado, o pack fechadinho. Aí depois, se sobrar um tempo, você vai lá e brinda com o cara. Não, fora as alterações de última hora, né? Que era assim, gente, então fechamos o contrato, fechamos. Amanhã vai ser o closing, todo mundo às 9 da manhã em tal lugar. Nunca assina às 9 da manhã, né? Sempre chega lá e fala, veja bem, vamos mudar isso aqui. Aí já tinha, assim, 15 contratos impressos, agora vamos mudar a página 12 dos 15 contratos, e aí imprime tudo. Que aí reflete no anexo, que às vezes muda a numeração, aí a formatação da página passou uma página, já mudou toda a ordem para baixo. Que aí no digital a gente continua tendo esse tipo de problema, né? Sim, mas pelo menos agora, né, você não tem toda aquela movimentação. Mais Eu acho que é uma pena, porque eu acho que assim, até a gente vai fazer uma ação agora de dar um presente para os clientes que foram assessorados pela gente nos últimos anos, porque eu acho que é um marco importante, né, para o cliente. É um ritual importante para todo mundo, né? Assim,
é o glamour do direito, né? Então, assim, é aquela hora que o cara tá na mesa, que ele sente aquele, né? Poxa, o cara vendeu o negócio dele, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E eu acho que você tratar esse momento como mais um momento É, qualquer, eu fico muito pesaroso, entendeu? Então, assim, eu acho que é legal o cliente estar lá, ele brindar, ele receber um presente, né? Ele apertar, fazer o shake hands ali, sair para almoçar com o comprador, com o vendedor, né? Ter aquela cerimônia ali, eu acho que isso é acho que importante, dá né? aquela sensação de dever cumprido, de encerramento. E acho que um pouco disso que você falou, assim, aquele almoço depois, assim, tem tanta discussão, tem tanto conflito, que parece que ali na hora que todo mundo chegou naquilo que queria, é até um jeito de selar, assim, né, Sim, um pouco. Poxa, eu sei que a gente teve as nossos desentendimentos ao longo do processo, mas estamos aí e vamos, principalmente quando o empreendedor fica, né? Estamos sim, aí, vamos trabalhar junto, vamos trabalhar para entregar o que a gente que a gente fez, falou. né? E uma outra coisa que eu estava pensando aqui, que a gente estava falando, né, sobre o burnout, as complexidades de negociar. É, muitas vezes, quando está negociando um earnout, o advogado, o empreendedor, o assessor financeiro, você tem que fazer um exercício de pensar 5 passos na frente, né? Então, um pouco do que você falou. Naquele momento de paz, você pensa em uma situação de guerra em que você está ali 5 passos para frente e o que é que você tem que prever no contrato para evitar aquilo. Então, assim, um jeito simplista de resolver esse problema é falar assim, bom, aqui, principalmente quando é um comprador estratégico. O comprador estratégico comprou essa empresa, então, para o empreendedor, se ele tem uma meta de resultado, o CNPJ continua separado, e o empreendedor vai tomar a frente, vai tomar todas as decisões daquela empresa para você manter meio que um ambiente blindado ali da interferência do comprador que poderia atrapalhar no earnout. Por outro lado, para o comprador nem sempre isso é interessante, porque muitas vezes a empresa separada, o comprador não consegue ter as sinergias que ele estava prevendo ali no curto prazo. Então, nem sempre essa solução de vamos manter as empresas separadas é viável. O que que você acha que são os pontos mais importantes que precisam estar no contrato, ou que o empreendedor e os assessores precisam levar em consideração na hora de fazer um contrato, para tentar cercar um pouco esse risco seja do comprador interferir no earnout para o vendedor, ou do vendedor conseguir manipular o earnout também contra o comprador? A gente costuma brincar no direito que o que não está nos autos não existe, né? Então, assim, o que não está no processo não existe. No contrato é um pouco da mesma coisa, né? E aí eu acho que a gente tem que gastar tempo para fazer as coisas bem feitas, né? Então, volto a dizer, inteligência artificial ajuda demais, ganha muito tempo, otimiza muitos processos, mas isso vai além, né? Que é o entendimento da preocupação futura do que pode acontecer com base no que você conhece do seu cliente. Então, eu já assessorei clientes que eu sabia que a contabilidade do cara era uma zona. Ele sabia, eu sabia, só o comprador que não tinha 100% de certeza que era uma zona, mas ele O sabia que comprador era só uma zona. desconfiava. Não, ele sabia que era uma zona, mas ele não sabia o tamanho da zona. Entendi. Não tinha nenhuma má fé, não, mas era uma zona. Sim. E aí, cara, como que eu vou deixar um contrato aberto sabendo desse contexto do meu cliente? Né? Porque, assim, quando você me pergunta o que que é importante, cara, as cláusulas têm que ser bem escritas. Qualquer pessoa que lê aquele contrato, ele tem que entender o que está escrito ali. Então, eu falo que o contrato de M&A, ele é um contrato que ele é uma história. Você começa contando lá, começa lá no preâmbulo dele com as partes, e depois você vem nos considerandos, onde você contextualiza a negociação, vê as definições, e aí você começa a contar uma historinha. Preço, então quanto que eu estou pagando por essa empresa? Como que eu vou pagar? Assim, primeiro, o que que eu estou comprando? As cotas, é o objeto do contrato. Por quanto que eu estou comprando? É o preço. Como que eu estou comprando? A forma de pagamento do preço. Quais são os mecanismos que podem mudar esse combinado? É o ajuste de preço, que aí tem o positivo, né, que é o earnout, algumas vezes, né, o ajuste negativo. Para eu aplicar esse ajuste, o que que eu tenho que fazer? Aí a gente entra. Como é que você vai medir? Qual que é a premissa que eu tomei para medir esse preço? Quais são as premissas desse negócio? Então, se essa premissa mudar, né, eu não posso considerar a mesma regra. Então, tem que olhar a mesma premissa. E eu acho que às vezes as pessoas deixam passar esses pequenos detalhes, né? Então, assim, a gente vai fazer uma fórmula de cálculo do earnout. Aí você vira lá e fala, o earnout vai ser calculado com base no múltiplo de EBITDA da empresa dos exercícios subsequentes. Beleza. O que é o EBITDA da empresa? Aí você fala, com base lá nas normas contábeis. Ok, mas não tem um EBITDA ajustado? As empresas sempre não fazem o EBITDA ajustado, não tem coisa ali que contabilmente é uma coisa, mas de fato é outra.
que está totalmente legal, mas que a gente precisa ajustar. Tem despesas ali que não são recorrentes e que foram consideradas naquele EBITDA. Então, a gente fazer a fórmula do EBITDA, explicar o que, que é. Capital de giro, o que, que eu considero como capital de giro? Então, qual que é o meu capital de giro mínimo? O que, que é meu estoque mínimo? O que, que é meu caixa mínimo? Quanto que é meu dia de venda, de recebimento? Quanto que é meu dia de compra, dia de pagamento? Qual que é o período médio disso? Porque se tem variação, eu tenho premissa e parâmetro para renegociar e para discutir. O grande problema é que essas cláusulas de earnout, por que elas viram uma bomba relógio? Porque as pessoas não perdem tempo olhando isso. E os Não investem advisors, tempo, porque eu acho que nesse caso é um investimento mesmo, exato. E assim, para quando você você pega não ter dor de cabeça no futuro, ou ter o menos dor assessor de cabeça, né? financeiro, por exemplo, que modelou aquele valuation, que modelou aquela proposta, ele tem que ajudar nessa formatação do earnout, porque é ele que conhece os números de forma profunda. E aí sempre fica se escorrega daqui, escorrega para lá, né? Não faz aí a cláusula, cara, beleza, eu vou fazer, mas os termos dela, né, os mecanismos têm que ser claros, de forma que qualquer pessoa leia e entenda. E é muito comum, né, é raro, mas acontece muito, a gente ter discussão depois do fechamento, porque o cara quer rever aquela forma, quer ver aquela preguiça, porque agora eu entrei na empresa, não tinha como saber, e tudo. Eu falei, cara, mas veja bem, a gente construiu isso junto. Então, assim, você teve acesso aos documentos, mas a diligência é o próximo tema, né, do próximo episódio, ela é declaratória. Cara, tudo bem, mas a gente, pô, você estava assessorado, você tinha seu assessor financeiro, não tem má fé, a gente estava com a fórmula, a gente tem que aplicar a fórmula. Se ela for melhor para mim, beleza. Se ela for pior para mim, beleza também, é a fórmula. E a gente recorrentemente passa por isso. Nessa transação, e aí que eu falo que são as economias que o cliente faz em alguns momentos que custa caro, né? É igual, assim, né? Eu brinco o seguinte, né? Eu fiz triatlon durante muitos anos. E o triatlon ele te ensina uma coisa, é tudo caro, é muito caro. Só que entre você comprar uma coisa boa, que vai durar, e que eventualmente você consegue revender depois com um deságio menor, e comprar uma coisa ruim, que em pouco tempo você tem que comprar outra, eu prefiro comprar coisa cara que eu sei que vai me dar garantia daquilo ali. E eu aprendi isso no esporte. No M&A é a mesma coisa, né? Então, quando você tem ali um assessor, né, alguém que não entende daquilo que está discutindo com você, fatalmente você vai ser prejudicado em algum momento. E aí, nessa transação que a gente estava fazendo cross-border recente, né, desse cara que estava querendo molhar o jardim, a operação ela era numa língua que não era inglesa, né? Os nossos clientes não falavam inglês também. Então, ou seja, eles não falavam a língua do comprador, não falavam a língua inglesa, só falavam português. E todos os anexos de ajuste de preço eles vieram em inglês, porque a empresa que fez a auditoria era uma empresa americana, né? Para ter ali uma certa neutralidade. E todas as referências foram em inglês. E aí eu sugeri para o cliente, falei, cara, contrata um advisor, porque não tinha um assessor financeiro na transação. Pelo menos para fazer o cálculo disso aqui para você e te explicar, para você entender, porque eu até posso te explicar, mas eu fico um pouco conflitado aqui. Então, coloca um terceiro para olhar. E aí eles acharam um absurdo o preço que o cara cobrou para poder fazer isso. E eu falei, gente, isso não é gasto, né? Isso é um investimento, vocês têm que fazer isso. Isso aqui é o Às vezes ajuste. é um termo que ficou faltando que faz uma diferença enorme lá na E frente. faltou e fez diferença, e eles tiveram um reajuste bem considerável na transação. Entendeu? Mas pô, não sei o que ela falou. Não, tava aí, ó, eles realmente implementaram a fórmula. Mas vocês não entenderam a forma que vocês falaram que entenderam. Entendeu? Então, assim, esses pontos, né, que tornam, né, uma cláusula de earn-out, por exemplo, uma cláusula de ajuste, uma bomba relógio, né? Porque você cria uma expectativa em cima de algo que você não tem o controle. Talvez a redação dela não te deu a segurança para você executar o que está sendo feito, e depois você quer discutir uma coisa que é indiscutível. Né? Se o cara for pragmático e aplicar a fórmula, e às vezes a fórmula não refletiu o que deveria refletir, mas é a fórmula que está no contrato, você vai depender da boa-fé das partes De entenderem querer que aquele renegociar. momento ali precisa de uma renegociação. E às vezes uma parte fala, cara, não. Normalmente, assim, se aquela fórmula vai beneficiar só um lado, é muito improvável que tenha uma renegociação. A não ser que seja uma coisa que prejudique os dois lados, Exato, exato. os incentivos para ter uma A negociação renegociação é não muito existem. baixa. Então, Ana, assim, eu acho que para esse episódio, né, óbvio, se a gente for falar de earnout, entrar em todas as métricas aqui, né, como que calcula um múltiplo, receita, eu acho que é muita coisa, mas eu acho que deu para a turma entender um pouco da complexidade disso, né? E o próximo episódio a gente vai tratar
de due diligence, né? Que é uma etapa importante da operação de M&A, né? Ela entra com uma fase preparatória da operação, que a gente entende ali, né? O que é aquela empresa, como se fosse a fase de namoro, conhecimento ali do que potencialmente vai ser comprado ou vendido, né? E como que a gente trata isso, né? A due diligence ela é um potencial deal breaker para a operação, né? Como que a gente trata isso nas negociações?